Introdução ao estudo de lajes de pontes. Bom, as lajes de pontes diferem das lajes de edifícios principalmente pelo carregamento atuante, predominantemente de cargas concentradas, no caso seriam as rodas dos veículos, e ainda cargas distribuídas em áreas parciais, que seriam as cargas de multidão. Além disso, elas também são cargas móveis, que por vezes podem gerar efeitos dinâmicos que não são desprezados. Eu tenho eventualmente lajes que são apoiadas em vigas, como é o caso desse daqui, e eu tenho o caso de lajes que não têm vigas, como é o caso dessa outra. São esquemas estruturais distintos. Sobre as condições de contorno, as lajes podem ter bordos livres, apoiados ou engastados. Daí a gente vai utilizar essa simbologia para os livres, essa aqui para os apoiados e essa para os engastados. Então considere, por exemplo, essa ponte, que é uma ponte localizada aqui em Sergipe, lá no município de Estância. Esse é o esquema estrutural da ponte completa, com as vigas, pilares e lajes. Considerei que a gente quer analisar somente essa laje localizada no centro. As condições de contorno mais adequadas para a gente colocar sobre ela seria que todos os bordos estão engastados, já que eu tenho no seu contorno as vigas transversinas e as vigas longarinas, que têm uma rigidez considerável. Já nesse outro caso aqui, que é de um pontilhão próximo ao IFES, as condições mais adequadas a serem adotadas seria a condição de bordos apoiados e livres. No caso, esses dois lados aqui estão como bordos livres e esse lado de cá e esse como bordos apoiados. Aqui eu tenho uma fotografia tirada pelo aluno Nivaldo. Da parte de baixo, a gente vê que a condição mais adequada seria como bordo apoiado. Eventualmente, no caso de laje de pontes em vigas, além das longarinas, a gente pode ter as vigas transversinas, tem como função dar uma rigidez torsional maior à seção transversal da ponte, e essas vigas transversinas elas podem ser ligadas à laje e por vezes separadas da laje. O que isso vai mudar no cálculo da laje é que, por exemplo, nesse caso daqui onde eu tenho a transversina ligada à laje, cada trecho desse vai compor uma laje. Porventura eu tiver a viga transversina separada da laje, o comportamento nesse caso é como se eu tivesse esse vão inteiro aqui sendo uma laje única. No caso, ela só estaria apoiada diretamente nas longarinas. Isso vai mudar, obviamente, o comprimento que eu vou ter que analisar. Sobre o cálculo das lajes de pontes, a gente tem aí uma equação diferencial que representa o seu carregamento associado aos deslocamentos e demais esforços, que é uma coisa muito parecida com o que a gente viu lá na disciplina de resistência de materiais 2, a equação da linha elástica, que também relacionava o deslocamento ao carregamento que estava sendo aplicado. Aqui também vale a pena fazer destaque que o deslocamento era associado a um eixo X, onde esse eixo X passava pelo centro de gravidade da seção. Aqui também os eixos X e Y estão passando pelo CG da seção, que nesse caso seria a seção média da laje. Maiores informações sobre isso a gente tem o estudo aí da teoria das placas e cascas, por exemplo, no livro do Timoshenko. A gente não vai utilizar as equações diferenciais, que a gente vai utilizar as tabelas de Rush. O processo utiliza tabelas confeccionadas por Hubert Rush para a obtenção dos esforços máximos na laje. Os esforços são obtidos posicionando o trem tipo na superfície de influência, considerando a pior situação. Na verdade, a gente só vai utilizar os coeficientes. Esse posicionamento já foi feito pelo Rush. E caso a distância entre as rodas seja diferente daquela padronizada, deve-se usar outro processo de cálculo. Esse é o trem tipo que foi utilizado por Rush, que é o trem tipo dito na norma alemã de 1072, que é muito parecido com o nosso. Então, por isso, a gente ainda pode utilizar as tabelas de Rush. Essas tabelas foram apresentadas nesse manual alemão, que basicamente o que está escrito aí é cálculo de lajes de pontes retangulares, e tem um outro volume que é cálculo de lajes de pontes esconsas. Essas tabelas não são muito fáceis de encontrar, mas algumas delas a gente encontra nesse livro aí, Lajes de concreto armado e protendido.
Sobre as cargas móveis, a gente tem eventualmente representado aqui como uma carga móvel esse veículo que porventura vai estar passando sobre uma ponte, e o ponto de interesse nosso é saber qual seria a posição que tem que estar esse veículo para obter os esforços máximos. A gente já discutiu isso um bocado lá na disciplina de análise estrutural, utilizando as linhas de influência, e o caso aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ter atenção na viga, que foi o que a gente fez lá, aqui a gente tem que ter atenção nas lajes. Além desse veículo, eventualmente eu posso ter também outros veículos, né? No caso aí os veículos de passeio, que a gente vai chamar de carga de multidão. Então, a mesma coisa que a gente fez para as vigas, agora a gente vai ter que fazer para as lajes, já que eu posso ter também esse veículo podendo estar em qualquer lugar aí da minha laje. Sobre o trem tipo que a gente vai utilizar, é o trem tipo da norma de pontos brasileira, aqui é a 7188, a última versão é a versão de 2013. O trem tipo é bem simples, é composto de um único veículo, que é denominado como TB450, definido por um veículo de 450 kN, que tem 3 eixos, no caso 150 kN por eixo. Cada eixo tem 2 rodas, o que resulta em 75 kN por roda. Os eixos são afastados em 1,5 m e o veículo ocupa uma área total de 18 metros quadrados, no caso aqui 3 por 6. Além disso, ele é circundado por uma carga distribuída com intensidade de 5 kN por metro quadrado. Sobre as tabelas de Rush, o cálculo dos esforços torna-se importante conhecer a área de atuação das cargas provenientes das rodas do veículo, a qual é calculada na espessura média da laje. Para efeito de uso das tabelas, será considerada uma área equivalente. No caso, a gente não vai considerar o que está agindo na face superior da laje, e sim na sua seção média. Nessa condição, considera aqui que eu tenho a roda, e além disso, meu carregamento tem um espalhamento de 45 graus até chegar na seção média. Então essa é a largura que a gente vai considerar, que a gente vai denominar de T. Então aqui eu tenho uma roda que tem uma largura média, B médio, no caso seria a raiz quadrada de B vezes C, que são as dimensões de contato da roda com o pavimento, a espessura do pavimento e a altura da laje H. Ponto de interesse é encontrar quem seria essa largura que está chegando na seção média. Então, segundo a 7188, a área de contato de 20 cm por 50 cm, 0,2 por 0,5 metros. O valor de T dessa maneira fica sendo igual ao B médio, mais 2 vezes, já que o ângulo é de 45, a distância horizontal é igual à vertical, 2 vezes a espessura do pavimento, mais 2 vezes a metade da seção da laje. Então, o valor final de T, B médio mais 2 vezes a espessura do pavimento, mais a altura da laje. A tabela de Rush são várias, mas um modelo típico é esse que é apresentado aí na figura. Destaque aqui só nessa parte superior à esquerda, onde eu tenho as condições de contorno. No caso aqui ele indica que o lado esquerdo e o lado direito são engastados, e o vão LY pelo LX tem comprimento infinito. No caso, a dimensão LY para LX é um valor, tamanho que a gente pode considerar como um infinito, já que as cargas são concentradas em um único ponto e os seus efeitos ficam restritos a uma única parte. No caso aqui ainda indica o número da tabela, que é 27, e o sentido do tráfego. O cálculo das cargas permanentes é dado por essa equação, coeficiente K multiplicado por G, Lx ao quadrado, G é o valor da carga permanente que está atuando na laje, e Lx é o vão considerado na direção X. Então, por exemplo, aqui eu tenho a seção π, a calcular a laje central, essa aqui é a minha dimensão Lx, e a calcular os balanços, esse seria a dimensão Lx. Por exemplo, nessa laje do meio, eu tenho um momento fletor positivo na direção x, momento fletor negativo também na direção x, que é chamado de mxe, e ainda tem um momento positivo na direção y, que seria o mym. Como o cálculo do momento é dado por essa equação, o g é a carga permanente, o Lx seriam essas que estão indicadas aqui,
E esse coeficiente de K para cálculo de cada um desses momentos é dado aqui na parte superior da tabela também. No caso, o MXM, YM e o MXE. No caso das cargas móveis, o momento atuante é dado por essa equação, onde eu tenho aqui a carga de uma roda multiplicada por um determinado coeficiente, mais as cargas de multidão multiplicado por outros coeficientes. O trem tipo esquema é esse daqui, então teria a carga de cada uma das rodas, e as cargas distribuídas P e P' seriam essas aqui. Carga P é o que vem antes do veículo e depois do veículo, numa mesma faixa, e a carga P' é o que estaria na lateral do veículo. O veículo tem dimensões 3 por 6, como já foi dito anteriormente, e os valores desse coeficiente, no caso aqui o coeficiente Kp, está em função do Lx sobre A, a gente já viu quem seria o Lx, e T sobre A, a gente também já viu quem seria o T, e essa distância A seria a distância entre o centro das rodas de um mesmo eixo. No caso aqui do nosso trem tipo, a distância seria igual a 2 metros. Então essa parte da tabela a gente utiliza para pegar os coeficientes das cargas concentradas. Então aqui eu tenho o coeficiente para MXM, MYM e MXE em função do Lx sobre A e do T sobre A. E essa outra parte da tabela seria os cálculos dos coeficientes para as cargas de multidão P e P'. Nesse caso aqui só em função do Lx sobre A. Como o nosso veículo, a carga é a mesma, a carga de multidão é a mesma, seja na frente do veículo, atrás ou nas laterais, é mais interessante que a gente simplifique essa equação dessa maneira aqui, colocando um P em evidência, e aí eu tenho o somatório dos dois coeficientes. Como o vídeo já está ficando um pouco longo, em um próximo vídeo a gente faz um exercício de uso da tabela de Rush.